Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Eu sou a professora Diane, como vocês já sabem, eu espero. Eu estou aqui em Chapecó, na minha casa, e resolvi gravar esse vídeo para vocês, auxiliando aí no conteúdo de filosofia. Como vocês já sabem, nós estávamos trabalhando aí em conjunto com as disciplinas Ciências Humanas, mas a partir de agora vamos voltar à disciplina de filosofia. Acompanhe então o conteúdo que será os sofistas. Primeiramente, então, vamos contextualizar um pouco aí a questão que vai se encaixar os sofistas. Primeiramente, estamos falando da filosofia antiga. A filosofia antiga surgiu lá entre o século III e século IV a.C., posterior aí ao rompimento da questão dos mitos, das explicações mitológicas. Então aí surgiram os pré-socráticos, Tales, Anaximandro, Anaxímenes, Parmênides. Posterior aí então Sócrates, Platão, Aristóteles e posterior aí vai. Os sofistas necessariamente ficam aí na mesma época do surgimento de Sócrates, tá, pessoal? Os sofistas, eles eram professores viajantes, mestre em qualquer assunto, desde a arte de fazer sapatos até mesmo ensinamentos aí das questões políticas. Ensinavam a oratória e a retórica, que são duas coisas totalmente diferentes, mas que se complementam. Eles tinham esse objetivo aí de ensinar esse método para as pessoas discutir questões políticas, porque era isso que acontecia naquele momento. As pessoas se reuniam nas praças públicas para debater sobre questões políticas. E as pessoas queriam esse ensinamento para manter aí a questão do seu status, ou seja, manter seu prestígio social. Eles foram considerados, então, falsos filósofos, principalmente por Platão e Sócrates, porque eles utilizavam a eloquência, a oratória, para ensinar o outro a enganar através da argumentação falsa. E como a filosofia necessariamente é a busca pela verdade, a busca por argumentos verídicos, ensinar o falso, ensinar a enganar, isso não era correto naquele momento. Então, por isso que eles foram extremamente criticados. Mas não que eles não fossem filósofos, mas eram considerados fora daquele padrão daquele momento, o que era filosofia. Quando falamos em sofistas, vai se remeter principalmente a dois, Protágoras e Gorgias. Protágoras vai trazer a ideia de que o homem é a medida de todas as coisas, o homem mensura. Ele volta à ideia de verdade em relação ao homem. A verdade ela é relativa ao indivíduo. Ela vai ter questões, influências culturais, essa ideia de bagagem cultural, a experiência de cada indivíduo em relação à verdade. Outro sofista é Gorgias, e ele vai trazer 3 célebres frases. O ser não existe, se existisse não seria cognoscível, se fosse cognoscível não seria comunicável. Ele quer dizer que a verdade necessariamente pode não existir. Por quê? Porque as palavras elas são incapazes de definir uma experiência. Porque cada indivíduo vai ter uma experiência e vai definir aquela experiência. Mesmo que eu viva essa experiência, eu não vou definir com as mesmas palavras que aquele indivíduo definiu. Então, a verdade, ela necessariamente ela vai divergir nesse momento. Então, nessas frases, ele está querendo responder aí os pré-socráticos, dizendo que o ser não existe. Se ele existisse, ele não poderia ser pensado e muito menos comunicável. Pela questão das palavras, as palavras elas são incapazes de definir aquela experiência, aquele objeto.
e muito menos a ideia de origem. Continuando, então, em relação ao método, a retórica e a oratória. Elas são diferentes, mas ainda em si elas se complementam. Por quê? Primeiro, a retórica. A arte de bem falar em público é a arte de convencer o indivíduo daquilo que você está defendendo. Vamos usar aí o exemplo da venda de um objeto. Você vai tentar convencer o indivíduo a comprar aquilo que você está vendendo. Essa é a ideia da retórica. Já a oratória é a ideia de você falar bem em público sem ter a intenção, qualquer tipo de intenção, é simplesmente você falar bem. Então, elas andam juntas porque a retórica é uma técnica da oratória. Então, a retórica, como a gente já falou aí, ela tem esse caráter de convencer, utilizar argumentos para que convença o indivíduo politicamente, com a intenção aí de ganhar disputas políticas. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. É uma aula curta, mas tem aí algumas explicações aí importantes em relação ao conteúdo da disciplina de filosofia. Espero que vocês tenham compreendido aí sobre os sofistas, sobre o seu método, o porquê que eles foram considerados falsos filósofos. Aguardem os próximos vídeos. Muito obrigada. Tenham um bom dia.